Bom dia pessoal do YouTube, voltando então com a nossa terceira aula de contabilidade de custos. Só relembrando, fazendo um ponto, né? O que nós vimos na aula passada, o que nós vimos na segunda aula? Classificação de gastos, o início da classificação de gastos. Custos, despesas, perdas, investimentos, desperdícios. Trabalhamos de forma geral esses gastos, né? A classificação, onde eles estão inseridos, a diferença um pouquinho de onde eles são inseridos, o que acontece, né, como esse gasto é trabalhado. Fizemos esse passando geral nessas classificações. Então, na aula de hoje, a terceira aula, nós vamos pegar esses gastos e, principalmente custos e despesas, vamos explodir eles. Vamos abri-los. Fica melhor, né? Explodir fica um pouquinho confuso. Então, nós vamos pegar hoje classificação de gastos, trabalhar primeiro com os custos e depois com as despesas. E no final da aula, como sempre, exercícios, né? Então, fiquem de olho na aula, conteúdo, e vamos praticar no final para que esse conteúdo se sistematize e fique mais cristalizado na sua memória e você entenda como a prova trabalha, como esse conteúdo é trabalhado, ok? Vamos lá então? Começando hoje, a classificação de gastos. Primeiro, custos de produção. Olha lá. Então, lembra lá, na aula passada, o que era custo? A palavra custo era o gasto ativado relativo à atividade fim da empresa. Então, atividade fim, aquilo que a empresa foi criada, né, que ela foi desenvolvida, qual é a atividade principal que traz a receita operacional para ela. Então lá, custos de produção estão aonde? Onde é que estão os custos de produção? Na indústria. A indústria produz, a indústria fabrica, né, que são sinônimos ali nesse caso. Então, custo de produção está ligado à produção de um bem. Então, é o custo ligado lá numa indústria, são os gastos, o custo efetivo para fazer aquele produto. Tudo que está ligado lá à manufatura desse produto é um custo de produção. Então, vai ter várias maneiras, vão ter vários métodos de custeio que nós vamos trabalhar nas próximas aulas, que vão trabalhar especificamente com o custo de produção. Um custo onde na indústria, o setor de produção é onde tem todos os tipos de gastos. O setor mais complexo, mais detalhista, onde tem a maior dificuldade nessa classificação. Tanto que, se você for ver, não toda, mas grande parte da literatura de custeio trabalha focada nos custos de produção, porque foi aqui onde a contabilidade de custos surgiu, na parte da manufatura, na parte do setor onde vai gerar estoques. A parte da indústria vão gerar estoques de produtos acabados, produtos em processo, de matéria-prima. Então, isso gera um nível de complexidade para ser examinado. Então, custo de produção, atividade fim, indústria ligado à produção do produto. Então, pensa comigo, fabricação de produto. Então, qual é o objetivo dos métodos de custeio que trabalham com os custos de produção? Calcular custo de produto, custo de processo, custo de estoque. Então, esse é o foco principal. A prova do CFC trabalha muito com a parte de custos de produção, mas é muito mesmo. Quase todas, quando ela fala em custo, ela vem trabalhar com produção. Eu peguei algumas questões já que trabalham com a parte de serviço, mas a parte de mercadoria ela ainda fica bem incipiente ainda. O comércio não é tão trabalhado na parte da prova. Então, a parte de produção ainda é o carro-chefe da contabilidade de custos. Os autores trabalhados na prova ainda são os que preconizam a parte de produção, a parte de estoque, a parte de PEPs Webs, a parte de toda essa gestão trabalhada em custos de produção. Mas vem abrindo essas questões, as provas mais recentes principalmente, vem trabalhando com o serviço e não assim custo de comércio, mas vem citando o comércio como em exercício de classificação de gastos e por aí vai, ok? Então lá, custos de produção, indústria, produção, fabricação especificamente, ok? Beleza, vamos lá. Custos de empresa de serviço. Na empresa de serviço, a dificuldade maior é que não é tangível, O serviço não é algo que tu leva para casa, que tu recebe, não é algo pronto como um produto em si. E um dos principais gastos, normalmente, de empresas de serviço são a mão de obra. A mão de obra, normalmente, é o maior gasto de empresas de serviço, principalmente até pela própria carga tributária brasileira, como a concepção desse custo de mão de obra é feito no Brasil, é muito caro. Então, o grande custo da empresa de serviço realmente são as pessoas, as pessoas que vão executar aquele serviço. Então, o que vai compor aquele custo numa empresa de serviço? O custo vou dizer assim, no fim do serviço, São as pessoas, os insumos que venham a compor aquele serviço. Eu instalo
paredes de gesso acartonado, no caso. Então eu vou ter lá a pessoa que vai instalar aquilo e todo aquele insumo que está inserido dentro daquela situação. Eu lavo carros, eu tenho um lava-carro, presto esse serviço, então eu vou ter o consumo da pessoa que presta o serviço e da água, de todos aqueles insumos que estão inseridos dentro daquela situação. Mas de forma geral, a principal dificuldade, o principal insumo, aquele que você tem que tomar mais cuidado nas empresas de serviços são as pessoas. Isso é que eles vão cobrar mais na prova também. Vão ter algumas questões onde ele vai perguntar onde estão, vai dar um hall de gastos e vai dizer qual é o custo do serviço prestado dentro desses gastos relativos ali. Então você vai ter que saber identificar quais são custos de indústria, quais são custos de comércio e tirar só os custos de serviço. Então o que eu estou percebendo dentro dessas classificações aqui, desses tipos de gastos, dos custos no caso, é que ele está querendo que você identifique dentro de um hall de gastos onde eles estão. Então o teste, a principal competência que o examinador quer de você é que você classifique os gastos. E realmente é uma das mais difíceis dentro da contabilidade de custo, essa interpretação ali minuciosa do que é o gasto, ok? Então lá, custos do comércio, algo que vem sendo trabalhado pouco, mas é uma tendência que evolua, que cresça cada vez mais. No Brasil o comércio ele é muito forte realmente. Então o custo do comércio está ligado ao quê? A mercadoria, a mercadoria que você vai vender. Se a atividade fim, a gente fala o custo é a atividade fim da empresa, qual é a atividade fim do comércio? Vender a sua mercadoria. Então o custo do comércio está ligado a essa mercadoria e aquilo que vem a compor esta mercadoria. Eu tenho a minha mercadoria e eu quero colocar um brinde nessa mercadoria, eu quero colocar uma embalagem diferenciada nessa mercadoria. Beleza, isso tudo vai compor o seu custo de mercadoria, o custo do comércio. Professor, mas o vendedor? Não, o vendedor não é um custo. A atividade fim do comércio é vender, ok? Mas vender a mercadoria. O vendedor ele é um apoio a essa atividade fim. Então, no comércio, nós temos os custos de mercadoria. Dois setores aqui, se nós formos fazer assim, um ranking, vamos dizer, custo de produção na indústria estão todos os gastos. Empresas de serviços vão ter menos gastos, o custo variável ele não faz parte dessa questão principalmente. O conceito de custo variável nós vamos ver depois. E no comércio, o custo ele é o tipo de custo, não o valor de custo. Acho que isso também é importante a gente pensar. As quantidades de custos são bem menores. Por exemplo, custo da mercadoria. Então, o custo da mercadoria é aquilo que vem a compor a mercadoria. Um brinde, uma embalagem diferenciada, tudo aquilo que eu venho agregar, aquele custo da mercadoria que eu vou repassar ao meu cliente depois, o custo do comércio. Então, são esses três tipos de setores onde os custos vão ser trabalhados e pensados dentro da gestão de custos. Mas, para a prova do CFC, principalmente, o foco principal essa aqui é a ordem. Custo de produção ainda continua muito, custo de serviço vem aparecendo com frequência e o custo com o comércio ainda está tímido, vem aparecendo, mas ainda é uma coisa tímida, tá um pouquinho devagar, beleza? Então, o ranking é aquilo ali, para a prova principal, estuda em custo de produção, algo que aparece muito. Continuando lá, então nós vimos os setores onde os custos aparecem, a principal questão entre eles, e agora vamos ver como esses custos são gerenciados, por que existe essa separação, por que eles têm uma coisa direta, indireta, quando que ele é variável, quando ele é fixo, por que o custo tem todo esse trabalho, toda essa diferenciação dentro da concepção dele. Então olha lá, custo direto. Então o que é um custo direto? Pensa comigo, direto, uma coisa direta. Se eu pensar lá na produção, o que é um custo direto? É aquele custo que está ligado diretamente ao produto, que é o quê? Que é alocado, que é colocado naquele produto de forma direta pelo consumo no processo produtivo. Consumo no processo produtivo, exatamente. Se eu fabrico um carro, se eu monto um carro, pode ser assim também, que hoje as Ford, Chevrolet, Fiat, no caso eles não são fabricantes, eles são montadoras. Os componentes dos carros vêm de outros fornecedores, mas no caso, se eu monto um carro e aquele carro tem 2 faróis, eu vou saber exatamente quanto custa cada farol, e se eu botar 2 faróis no meu carro, eu vou multiplicar por 2. Então, eu estou montando um carro, o farol custa R$200. Se eu botar 2 faróis, vai custar R$400.
Então, no caso, o custo direto é aquele custo que eu consigo botar de forma precisa, de forma unitária e pelo consumo no processo produtivo. Eu não vou ter nenhum mecanismo de distribuição desse gasto, a não ser o que vem ali o valor e quantas vezes esse insumo vai naquele produto. Eu tenho que saber quanto custa um parafuso e quantos parafusos vão naquele produto que eu estou fazendo, ou argila, ou cimento, não sei. Dependendo do que você faz, ele vai ter que ser assim. Se eu pegar esse custo direto então e colocar no comércio, vamos dizer assim, o que seria o custo direto no comércio para um hospital, por exemplo? O médico, o salário do médico, um custo direto mais visível assim dentro de um hospital, é o salário de um médico, ele está lá. O que um hospital, atividade fim do hospital? Prestar saúde, prestar o atendimento à saúde, quem presta esse atendimento? O médico. O médico vai ser o custo direto, a remuneração desse médico é um custo direto para aquele serviço, para aquela cirurgia, para aquele atendimento, para aquele procedimento, o que ele vem a fazer, um custo direto. Então eu sei quanto o médico ganha, eu sei quanto tempo ele vai dispensar para aquela atividade, ou o quanto ele vai cobrar por aquele processo. Às vezes o médico ele é terceirizado, ele é um parceiro do hospital, não é contratado, mas ele cobra um valor direto por aquele procedimento ali. Então o custo direto, pense comigo pessoal, ele é um custo que não tem nenhum mecanismo de distribuição, chamado rateio, que nós vamos ver depois. Ele é um custo alocado de forma direta pelo consumo no processo produtivo, no caso aqui na prestação do serviço. Eu sei exatamente. E ele é um custo que, se ele para fazer um produto é 2, para fazer 2 produtos vai ser 4. Isso é um custo direto, alocado de forma direta pelo consumo no processo produtivo, pelo consumo na prestação do serviço ou pela mercadoria. Então, o custo da mercadoria no comércio é um custo direto, principal custo do comércio, custo direto, quanto me custou aquela mercadoria e por quanto eu vou repassá-la para o cliente. Ah, mas é só o da nota? Não, não é só o da nota, eu tenho o valor de nota e, como eu falei, aquilo que venha compor uma mercadoria, no caso, como eu falei, uma embalagem, um brinde, tudo aquilo que eu venha inserir no custo da mercadoria e que eu vá repassar para o cliente depois, custo direto. Então é o custo direto efetivamente, consumo no processo produtivo, na prestação do serviço ou na composição da mercadoria, ok? Então o custo direto está claro aqui pra gente. Vamos lá, trabalhar então o custo indireto. Então o custo indireto, ele é o contrário do direto, ele é um custo que existe, que está lá, mas é um custo de apoio, ele é um custo que não atua na produção do produto ou na prestação do serviço. Como assim, professor? Vamos lá, voltando lá para a indústria, lá para a montadora de carro, para a gente continuar no mesmo exemplo. Eu tenho lá o carro sendo montado, vai sendo colocado uma porta, vai sendo colocado um farol, banco, componentes eletrônicos no carro, isso tudo custo direto. É o custo que vai no produto, que é colocado pelo consumo de forma unitária. Agora, eu tenho lá a energia elétrica da fábrica toda, eu tenho lá um gerente de produção, que ele é responsável por toda a fábrica, por todos aqueles carros que estão sendo distribuídos ali. Então, o valor desse gerente de produção, o salário dele, eu não consigo colocar de forma direta no produto. Não tem assim, exatamente 5% do salário do gerente é para esse carro, 2% é para o outro. Não dá. Então isso tira a característica de custo direto, porque ele não é de forma unitária, ele não é de forma precisa e muito menos no consumo do processo produtivo. Então, o custo indireto é aquele custo que está, vamos pegar o exemplo da indústria, está na indústria, está na manufatura, mas ele não faz em si o produto, ele apoia o produto. Então ele vai necessitar de um mecanismo chamado de rateio. Um mecanismo chamado de rateio. Ele vai ter que ter o que é um rateio? É um padrão de distribuição de custos indiretos aos produtos ou serviços. Já vi que é isso numa prova. Eles perguntaram o que era o rateio. Então, o que é o rateio em si, pessoal? Anota aí, quer anotar? Anota. Padrão de distribuição de custos indiretos aos produtos e serviços. No comércio tem? Não vai ter. Eu não vou distribuir custo indireto no comércio. Só tem na indústria e no serviço. Então, um parâmetro de distribuição. E quem que define esse parâmetro? Você gerente, você responsável por essa área de custo. Você não tem uma regra para o critério de rateio específico para essa questão aqui. Então, entendendo o custo indireto, ele é um custo que está na produção,
mas ele não faz o serviço em si. É um gerente de produção, é o pessoal da limpeza da fábrica, o pessoal da segurança da fábrica, a energia elétrica. Né? É importante falar da energia elétrica por quê? Porque ela é um custo que está ali na máquina que está fazendo o produto, mas pela dificuldade de mensuração desse custo de forma direta, de deixar aquele quilowatt-hora para cada produto, ele foi convencionado, é importante, mas isso é aceito pela prova, convencionado como um custo indireto, tá? Então a energia elétrica da fábrica, ela é um custo indireto, olha isso. Somente se o exercício disser assim, olha, aquele produto consome tanto, se o exercício te trouxer detalhado, de forma minuciosa a energia elétrica, aí tu considera como direto. Agora, se ele botar assim, só lá no hall de gastos, energia elétrica da fábrica, indireta, ela vai ser indireta, né? Porque eu não tenho meios para colocá-la exatamente de forma minuciosa e indireta. Então, ela é, por convenção contábil, indireto. E lá na prestação do serviço, professor, me dá um exemplo então. Pensa comigo, eu tenho lá uma empresa de terceirização, eu terceirizo mão de obra, por exemplo, para condomínio, eu terceirizo vigilância. Beleza, aquele vigilante lá, que está lá no posto em si, ele é um custo direto, porque eu vendi aquele serviço de vigilância. Agora, eu tenho um supervisor desse serviço que cuida de 25 condomínios. Então, esse cara, essa pessoa, esse vigilante, ele tem um carro e ele vai ficar rodando em vários condomínios para ver se a pessoa foi, se não foi, levar uma pessoa de folga, trocar um uniforme, o que seja. Então, ele tá inserido no serviço, mas ele não está fazendo o serviço em si, ele está apoiando. Então, ele é um custo indireto. Então, se eu quiser colocar o custo desse apoio, desse supervisor do serviço, no caso, dentro do serviço, eu vou ter que ratear o custo dele pelos condomínios que ele trabalha, para que esse valor fique distribuído entre esses condomínios. Então não tem uma forma direta, não dá para dizer 2 horas por dia naquele, meia hora naquele, não dá. O supervisor ele tem a função de atender todos, pode ocorrer contingências em si, né? Então o custo indireto no serviço, ele também está no serviço, mas está apoiando a execução desse serviço, ok? Vai precisar do quê? De rateio. Como é que eu vou fazer esse rateio? Depende da situação, depende da empresa, depende do critério, né? Nós vamos fazer exercícios mais para frente com os métodos de custeio que trabalham com rateio. Nós vamos ver exemplos de como se faz esse rateio. Mas o mais importante, o que é o rateio? Parâmetro de distribuição de custos indiretos aos produtos ou serviços. O comércio vai? Não vai. Ok? Beleza, pessoal? Continuando então, vamos lá. Custos fixos. Então nós vimos diretos, indiretos e agora os custos fixos. O que são os custos fixos? São aqueles custos que não variam em decorrência da produção de um produto ou da prestação de um serviço. Outra coisa importante nessa questão aqui do fixo e do variável. O que é? Você não se apega, à questão monetária. Esquece a questão monetária. Porque se eu falar para ti assim, a energia elétrica da fábrica é fixa, tu vai dizer, não, para. Eu trabalho numa fábrica e nunca a conta de luz, de energia veio igual. Exatamente. E eu acredito em você. Só que nós não estamos falando do valor da sua conta de luz, do valor lá embaixo que você tem que pagar. A questão de ser fixa ou ser variável está ligado aonde esse custo está inserido. Quem é esse custo? Não no valor monetário dessa conta, porque se nós formos olhar por isso, quase nenhum custo é fixo praticamente. Quase todo ele varia. Energia, água, vai variar de forma normalmente constante essas questões de custos ali. Então, não se apega ao valor monetário, esquece o valor monetário, se apega ao conceito. O custo fixo é aquele custo que não varia com a produção do produto, se ela diminui ou se ela aumenta, e a prestação do serviço se diminui ou aumenta. Exemplo, vamos lá, continua com o mesmo exemplo para a gente manter uma linha de raciocínio. Custo na indústria. Eu tenho lá, então, vamos de novo. O carro sendo montado, os componentes todos que estão no carro, custo direto. Eu tenho lá o cara que apoia, o gerente de produção, a pessoa que limpa, segurança, vigilância e tudo mais, custo indireto, que eu não consigo alocar para o consumo no processo produtivo, eu preciso do rateio, beleza? E o custo fixo? Ele é praticamente
um custo indireto, não é? Porque pensa, se eu tenho lá o salário do gerente de produção, o cara ganha R$5.000 por mês e a produção aumentou um pouco, diminuiu um pouco, quebrou uma máquina, diminuiu essa produção, o salário dele vai variar? Não vai variar, não varia, né? Não varia, o salário dele é o mesmo. Eu tenho lá uma pessoa, vigilância da fábrica, tem lá 5 vigilantes, se naquele mês a minha produção caiu 30%, o salário desse vigilante vai variar? Não vai variar, né? O salário dele não tem relação alguma com a produção, então o custo é fixo. Então normalmente os custos fixos também são os custos indiretos. Isso é importante vocês pegarem. Normalmente os custos indiretos também são fixos. Vamos botar aqui vamos dizer, uma exceção. Parece aula de português, né, que é cheio de exceção. Não, aqui não tem muita não. Então qual é o custo fixo que não é indireto? Quer puxar uma setinha aqui, ó? Bota lá, a mão de obra direta, grife isso aí, ó. Anota que é importante. Então a mão de obra indireta também, por convenção, dentro da situação, ela também é fixa, ela não varia com a produção. Aí, a não ser que o exercício te fale que a pessoa ganha por hora, a cada produto que ela faz a mais, ela tem esse plus. Se não falar nada, a mão de obra ela vai ser fixa, mas ela é indireta? Não. Olha, o próprio nome já está aqui, ó. A mão de obra é direta, o operário que está fazendo. O gerente de produção é mão de obra direta? Não. O gerente de produção é mão de obra indireta. É o cara que está na produção, está ali dentro, mas está apoiando, assessorando aquela produção. Então ele é um custo indireto. Mas em regra, normalmente que você classificar, os fixos também são os indiretos, né? Então o custo fixo, anota, esquece o valor monetário. É o custo que não varia de acordo com o volume de produção. A produção aumenta ou diminui, aquele custo está ali. É um custo perigoso, né? Porque se você tem um custo fixo muito alto, você tem que manter um nível operacional também muito alto, porque se o nível de produção cai, logicamente você está vendendo menos, você vai ter que suportar aquela carga de custos fixos. Então aumente o seu padrão de produção devagar, né? Para que você não seja surpreendido depois com custo de estrutura, o seu custo fixo muito alto, você não consiga supri-lo, né? Mas pegando isso aqui, ó, que ele não tem relação com o valor monetário, você já está um salto na frente dos seus concorrentes, tá? Porque é muito comum essa relação e te derruba e vai errar, beleza? Então lá, direto, indireto, fixo e por último o variável. Então o que é o custo variável? O custo variável, anota lá, é o custo que varia, aí essa palavra é importante, faz toda a diferença, diretamente com a produção do produto. Ele varia de forma direta. Se eu botar um gráfico aqui, ó, será que vai ficar bom de ver? Vamos apagar aqui, ó. Vamos botar um gráfico aqui, ó. Se eu botar esse gráfico aqui e eu botar aqui a parte de custo e aqui a parte de unidades, ó, você vai ver o que? Se eu tiver o custo de R$3 para fazer uma unidade, se eu fizer 2 unidades, quanto que vai ter que custar essa unidade, levando em consideração a classificação de custo variável? Olha lá, se eu tenho R$3 para fazer uma, se eu for fazer 2, ela tem que custar R$6. Então, isso é a relação. O gráfico de um custo variável, ele é uma reta ascendente. Por quê? Porque ele é diretamente variável. Se eu faço, para fazer uma custa 3, para fazer 2 custa 2, para fazer 3 custa 9. Isso é custo variável. Lá na indústria, como é que eu vou definir esse custo variável? Por projeto. Quanto custa para fazer essa caneta? Custa 50 centavos. Se eu fizer 2, R$1. Se eu fizer 3, R$1,50. Se eu fizer 4, R$2. Ah, mas por que no volume fica mais barato quando eu compro? Aí é outra coisa. Aí é uma relação entre a tua capacidade de produção e a tua diluição de custo fixo. É outra coisa. Agora, se eu for falar de custo variável, pega nessa questão ali, pessoal. O custo variável, ele não varia de forma unitária. Aí agora tu confundiu tudo. Não, pensa comigo. Onde que o custo variável varia? Ele varia no montante. Quanto mais eu fizer, mais custo variável eu vou ter. Agora, de forma unitária, ele não varia. Ó. É R$3 para fazer 1. É 6 para fazer 2. Se eu dividir 6 por 2, dá 3. Então, isso é um conceito extremamente importante que a prova também vai te pegar.
O custo variável ele não varia por unidade, ele varia no montante. Quanto mais eu produzo, mais eu gasto. Agora, para fazer é sempre aquele valor. Outra coisa, não confundam reajuste de matéria-prima, reajuste de insumos, de material direto com variação de custo. Não. Naquele mês a matéria-prima aumentou 15%. Beleza, você vai lá, reajusta o valor dessa matéria-prima e ele passa a ser fixo novamente. E diferentemente, então pegando esse gancho da questão do unitário, que eu não tinha falado ainda, o variável não varia de forma unitária, ele é fixo de forma unitária, ele é definido por projeto, aquilo ali não varia. Ele varia aonde? Varia no montante. No montante ele vai crescendo até onde ele conseguir produzir e tudo mais. O custo fixo já é o contrário. O custo fixo no montante ele não varia. Vamos supor, eu tenho 45 mil reais de custo fixo na minha indústria nesse mês. Se eu produzir mais ou se eu produzir menos, eu vou gastar 45. Agora, como esse custo fixo é trabalhado gerencialmente? É diluindo o custo fixo por unidades produzidas. Então, se esse 45 mil reais me dá condição de produzir 45 mil unidades, quanto vai ser o custo por unidade? R$1. Agora, se eu diminuir a capacidade produtiva, se eu tiver que, com 45 mil, eu produzir menos unidades, o custo fixo por unidade vai aumentar. Deu para entender? Porque se eu tenho uma capacidade produtiva e eu produzo o máximo que dá, eu vou dividir esse custo fixo por essa quantidade. Vai me dar um custo baixo de fixo. Agora, se eu mantenho aquela estrutura de gastos fixos ali, que é o meu custo de estrutura alto, e eu perder produção naquele período, eu vou ter que dividir esse custo fixo por menos unidades. Isso vai me gerar um custo maior. Vamos pegar o exemplo de uma sala de aula, por exemplo. Eu tenho lá uma instituição de ensino e eu tenho o custo direto, professor, tudo mais, e eu tenho umas 40 cadeiras na minha sala de aula, que eu posso ocupar, capacidade máxima da sala de aula, falando aqui em serviço no caso, Se eu botar 40 pessoas, 40 alunos dentro dessa sala, e eu pegar o salário do professor, pegar a estrutura da faculdade, ou um curso, o que seja, e diluir por aqueles 40 alunos, eu vou ter um custo por aluno baixo. Ou não dá para dizer que é baixo, mas um custo aceitável. Agora, se deu algum problema, eu não consegui matricular o desejado, eu fiquei com 12 alunos naquela sala, eu vou ter que dividir o mesmo custo fixo por aqueles 12 alunos. De repente, eu nem consiga suprir esses custos com aqueles 12 alunos e eu tenha prejuízo. Então, o custo fixo é o mesmo, só que ele vai variar como? Se eu dividir por 40 ou se eu dividir por 12 alunos. Então, ele varia de forma unitária. Agora, o variável não, o variável é no montante, variável no montante. Quanto mais carros eu produzir lá na minha indústria, mais custo variável eu vou ter. Agora, o custo variável para fazer não muda. Não muda, ele se mantém. Ok? Isso aí é importantíssimo. Já vi que toda a prova cai uma questão dessa, perguntando a questão, ele te dá custos fixos, ele te dá custos variáveis e te dá um nível de produção, 2 níveis de produção diferentes e pede para você calcular o custo unitário. Então, se você não souber que o custo variável não varia de forma unitária, você vai errar a questão. Então, o custo fixo e o variável ele vai ter uma relação diferente com aquilo que foi produzido dentro da indústria. Então, não se percam dentro dessa situação. Ele vai te dar um exercício assim, você tem um custo fixo de tanto e uma capacidade produtiva de tanto. E você tem um custo variável de tanto e produziu tanto. Então, isso tem uma diferença na resolução desse exercício, tendo que levar em conta o quê? Esses conceitos aqui. Custo fixo não varia no montante, mas varia de forma unitária. Custo variável não varia de forma unitária, mas varia no montante. É o contrário, Confunde um pouquinho ali. Beleza? Ok? Vamos lá então, continuando. Indo para um tipo de custo que é muito comum, muito trabalhado no setor industrial. Olha lá quem é? Custo de transformação. A própria palavra já vai te dizer o que é isso. É o custo para transformar, para fazer, para manufaturar. Quem? A matéria-prima em produto. Então, o custo de transformação está onde? Está lá na indústria. Está lá na indústria para fazer essa manufatura. Entendi. E tem uma fórmula. Esse custo tem uma fórmula. O que é a fórmula? Olha lá, vamos colocar a fórmula aqui. O custo de transformação é igual ao custo indireto de fabricação, que é quem?
o custo de estrutura, que é esse cara aqui, ó, o custo indireto. É o cara que está na indústria, está no corpo da indústria, mas não faz efetivamente o produto. Ele vai te dar a estrutura para fazer, mas ele não faz. Então, se eu quero transformar alguma coisa, o que é que eu preciso? Eu preciso da estrutura somado, né, com aquela pessoa que vai fazer, que é a mão de obra direta, o operário que vai fazer aquele trabalho. Então, olha lá como faz sentido. Se o custo de transformação é o custo para transformar a matéria-prima, quem é que transforma a matéria-prima? A estrutura, que é o custo indireto, mais a mão de obra direta que faz aquele produto. Então fechou, né? Então a estrutura mais a pessoa que vai fazer, o operário em si, forma aquele custo de transformação. Muito cobrado, né? Muito cobrado. Toda a prova eu estou vendo uma questão de custo de transformação. Ele vai te dar um hall de gastos, classifique os gastos e responda. Custo direto, indireto, fixo, variável de transformação. Então ele pede numa questão, às vezes, várias opções daquela ali. Então fica ligado que esse custo aqui está caindo muito. Os outros não caem muito, né? Custo controlado, não controlado, não tem uma cobrança muito alta. Então vamos trabalhar com aquilo que mais cai efetivamente. Então lá, saindo um pouquinho então dos custos, né? Nós vimos ali diretos, indiretos, fixos, variáveis e o de transformação. Vamos para o custo, quer dizer, vamos para o gasto um pouquinho diferente, que é um gasto extremamente importante, cai muito, cai sempre, não tem como trabalhar até, fica ruim de trabalhar custo sem trabalhar a despesa, sem trabalhar o conceito da despesa e sem trabalhar o impacto da despesa dentro da questão do custo também. Então olha lá, quais são os tipos de despesas que nós temos? Nós temos a despesa fixa e nós temos a despesa variável. Anota lá então, vou ditar aqui para vocês o conceito da despesa fixa. O que é essa despesa fixa? Essa aqui, né? A despesa fixa. Olha lá, anota. É a despesa que não varia em função da venda. Ah, meu Deus, um é produção, é prestação, o outro é venda. Exatamente, então olha lá, o custo que está aqui, a classificação dele é ligada à atividade fim, a produção do produto, a prestação do serviço ou a mercadoria que vai ser vendida. Agora, lembra lá, qual era o conceito de despesa? Gasto ativado que tem a função de trazer a receita para a empresa. E como é que uma empresa traz a receita? Vendendo, não é isso? Exatamente. Então, só que essa relação da despesa, ela tem duas relações. Tem a fixa, que é o quê? A despesa que não varia em função da venda. Se eu vendo ou se eu não vendo, a despesa é a mesma. Vou botar um exemplo aqui, ó. Salário do vendedor. Outro. Aluguel da loja. Mais uma, fechar. Manutenção lá da loja. Manutenção da loja. Então, todas aquelas despesas ali, se eu vendo ou se eu não vendo, varia? Não varia. Não, professor, salário do vendedor varia. Não ganha comissão? Ganha comissão. Eu estou falando em salário, não estou falando em comissão. Então não confunda isso. Muito comum também. O salário é uma coisa, a comissão é outra. Não confunde. O salário do vendedor não. Ele ganha lá 300, 400, 500 reais por mês. Ele vai ganhar aquilo se ele vender nada ou se ele bater a meta dele. O salário é aquele. Aluguel da loja. A não ser que, a gente tem sempre que falar nisso, a minha loja no shopping, o meu aluguel varia de acordo com o faturamento. Se o exercício deixar claro isso, ele vai ter que te dizer a partir de que momento que varia e qual é a proporção que varia. Aí beleza, não é fixo. Agora, eu não vejo acontecer isso. Quando ele fala em aluguel de loja, é um valor fixo. É uma despesa que não tem relação com a venda. Você vai pagar aquilo não vendendo uma peça de roupa, sei lá, ou aquilo que você esteja vendendo, ou vendendo o seu estoque inteiro naquele mês. Então a despesa fixa, a despesa que não varia com a venda, não tem relação com a venda. Vende ou não vende, ela está lá para você. Manutenção da loja. Tá, professor, mas por que é fixa? Eu faço manutenção uma vez por mês ou uma vez por ano. Não importa, pessoal. Lembra lá, a questão de ser fixo ou variável não tem relação com o valor do insumo daquela conta e nem com quantas vezes ela acontece, em que período ela acontece. Tem a ver o quê?
tive um gasto, aquele gasto não tem relação com a venda, é uma despesa. Relação direta com a venda, no caso aqui, né? Ela vai ser uma despesa fixa, né? Claro, isso não sendo um custo, óbvio, né? Tive esse gasto foi classificado como despesa e ele não teve relação direta com a venda, fixa. Não importa se acontece 1, 2, 3, 4 ou uma vez por ano, né? Não tem essa relação. Então, isso aqui são o quê? Alguns exemplos. A grande maioria, o grande hall de despesas são as fixas, né? Não importa se é no comércio, na indústria ou no serviço, o hall de despesas é a despesa fixa, ela que mais acomete as empresas dentro dessa questão. É toda a parte administrativa, a parte de apoio, né, essa parte de entrega, de assistência técnica, de venda, de boleto, toda a parte de marketing, finanças, contábil, né, administrativo, isso tudo são despesas fixas, né? Então, na parte de apoio, depois que a atividade fim, né, entregou aquele produto, serviço ou mercadoria, as despesas assumem e a grande parte são as fixas. Ok? Então lá, despesa fixa não varia em relação com a venda. Não tem a ver com o valor e nem com a periodicidade daquele gasto. Beleza? Segunda, para a gente fechar aqui, ó, despesa variável. Anota, vou ditar também. Anota lá o conceito. Devagar, vou ditar devagar. Falo rápido, mas agora vou falar bem devagarinho. O que é a despesa variável? É a despesa que varia diretamente com a venda do meu produto, serviço ou mercadoria. Vou melhorar então. Melhorando, vou acrescentar, ponto. Então lá é a despesa que varia diretamente com a venda do meu produto, serviço ou mercadoria. Ponto. Bota entre parênteses, aspas, faz um colchete em amarelo, passa o marca-texto lá. É a despesa que só existe quando ocorre a venda. Se eu não vendo, ela não existe. Ela não aparece, ela não faz parte do meu hall de gastos naquele momento. Dá algum aí, professor? Claro. Né? A comissão. Comissão. Exatamente. Se a minha loja paga a comissão, se ela está estipulado isso como vendedor. Se ele vende, eu pago ou não pago? Pago. Se ele não vende? Não pago. Então, se ele não vende, não tem despesa variável. Se ele vende, tem despesa variável. Faz sentido. Então, olha lá o conceito. Despesa variável, a despesa que só existe quando ocorre a venda. Então, se eu vendo, eu pago comissão. Se eu não vendo, eu não pago. Outra, olha lá. Imposto sobre a venda. O imposto sobre a venda é o imposto sobre a venda. Então, se eu vendo, eu pago. Se eu não vendo, eu não pago. Então, também é uma despesa variável que só existe quando ocorre a venda. Outra, muito comum que as pessoas não se atentam, taxas de cartão. Então lá, eu tenho a maquininha do cartão, certo? A empresa me cobra R$150 para eu ter a maquininha do cartão, despesa variável? Não. A empresa te cobra por mês R$150 para tu ter a maquininha, isso varia com a venda? Não varia, isso é uma despesa fixa. Agora, quando eu utilizo a maquininha, a operadora do cartão me cobra um percentual por aquela transação ali, seja crédito ou débito, aquilo varia diretamente com a venda. Então, se eu tenho a maquininha, ela me cobra R$150 por mês e eu não usei a maquininha nenhuma vez, eu vou pagar os 150? Vou. Tem relação com a venda? Não. Fixa. Agora, usei a maquininha, cada transação daquela em crédito é 5%, em débito 3%, cada vez que eu vender nessas modalidades, eu vou pagar uma despesa variável para essa pessoa, né? Para essa empresa que seja. Então, a despesa variável, pessoal, é a despesa que só existe quando ocorre a venda. Eu também posso botar mais uma aqui, ó, aproveitar o quadro. O frete de entrega. O frete de entrega. Se eu tenho a política de entregar e eu entrego esse produto, que eu tenho um e-commerce, eu vou entregar aquilo ali, eu tenho uma despesa variável de frete de entrega. Mas eu cobro do cliente, eu faço não sei o que. Aí é uma política diferente, né? Nós não podemos aqui generalizar o gasto e tentar utilizá-lo dentro de todas as semânticas que existem. Não. Então, frete de entrega, em suma, ele é uma despesa variável. A prova ela não vai aplicar o gasto assim de maneira minuciosa. Ela vai te dar o gasto, né? Ele vai ser trabalhado sempre de forma mais genérica para que você entenda ele, porque a ideia de cursos da graduação em si, que é o foco dessa prova, ela trabalha com a parte genérica para que você tenha a capacidade de conhecer esse gasto quando você for fazer uma consultoria ou for trabalhar
numa empresa, você vai ter a noção desse gasto e vai conseguir colocá-lo na realidade da empresa. Então a prova, ela não é aplicada, assim, ela não cobra esse gasto de forma extremamente aplicada, não, né? Então você vai trabalhar com esses gastos, com esses exemplos assim, de forma realmente genérica, e se precisar você adapta, aplica, né, toda essa questão ali, né? Então olha só o que nós vimos hoje na nossa aula. Classificação dos gastos. Vimos o que é um custo de produção, um custo numa empresa de serviço, um custo numa empresa do comércio. Vimos como esses custos se comportam na questão direto, indireto, fixo e variável. Dica importante: ser fixo ou variável não tem a ver com o valor monetário ou quantas vezes aquele gasto aparece, nenhuma, não tem absolutamente nada a ver. Vimos o custo de transformação, que é um custo muito cobrado, essa relação do custo indireto, que é o custo de estrutura, com a mão de obra direta, que é o operário, a pessoa que faz efetivamente o produto. Viemos trabalhar com o segundo tipo de gasto, que é a despesa, né, que é um gasto extremamente relevante, toda empresa tem, que é a despesa fixa, que é aquela que não varia com a venda, não tem relação com a venda, né, salários de vendedores, aluguel de loja, manutenção de loja, departamento de marketing, é isso que tem, né, contábil, financeiro, fixo. E a despesa variável, que é aquela despesa que só existe quando ocorre a venda, né? Se eu não tenho a venda, ela some, ela desaparece, né? Que é uma comissão para vendedor, um imposto sobre venda, uma taxa de cartão de débito ou crédito, né? Se eu tenho uma franquia lá, aquela taxa de royalties que é me cobrado sobre o faturamento, é uma despesa variável. Então as despesas variáveis, elas são limitadas, tem um hall pequeno de tipos, né? Agora a despesa fixa não, ela é o maior hall de gastos que tem, né? Então ela tem essa sequência ali, ela tem um maior hall de gastos. Então pessoal, visto isso, né, visto essas classificações aqui, nós vamos ver agora como a prova cobra, como é feito isso, como as questões aparecem em relação a esses conceitos aqui, né? Então você precisa, normalmente, ver o nosso vídeo de novo, dá uma pausadinha, pega ali o ditado, que eu ditei o conceito, volta, porque essa aula aqui ela é fundamental, né? A aula passada e essa, para que você dê continuidade no curso de maneira assim que você não perca o fio da meada, porque todos os métodos de custeio trabalham em cima dessas classificações. Então, aula passada eu vi, mas vi rápido, vê de novo, já emenda nessa aqui, que você já pega essa sequência ali e continua dentro dessa mesma atuada aqui, tá? Então, tenta seguir as aulas de maneira sequencial, e se precisar, vê de novo, né? Porque você vai linkando ali os conceitos, eu sempre vou retomando sempre o assunto da aula passada também, né? Então, vamos dar uma paradinha agora, para a gente poder botar aqui o exercício para vocês. Vamos continuar já na sequência, fazer questões. Vamos fazer aqui 3 exercícios de provas anteriores, para que a gente consiga entender como esse exercício é aplicado e tudo mais. Mas continue com a gente já na sequência agora, não sai daí, né? Nesse tempinho, se inscreva lá no canal, curta o nosso vídeo, divulgue para algum colega. Eu acho que nós estamos começando a se entender bem, né? Então, pensa comigo, a prova, né, tá aí perto, não está muito longe. Esse conceito aqui, fundamental para você fazer contabilidade gerencial e tudo mais. Ok, pessoal? Então vamos lá. Vou paradinha agora, já voltamos na sequência com os exercícios sobre a prova para a gente trabalhar. Valeu?